Aliás, deixa eu ver se está gravando. Tá gravando a partir de agora. Então, pessoal, o objetivo é exatamente esse, manter esse vídeo gravado lá como material de apoio, todo o material já está lá, até ao nosso último encontro, para manter as provas, a princípio estavam marcadas para daqui a 2 semanas, muito provavelmente vai ter um adiamento, a gente só está esperando a definição oficial, não só pelo Tribunal de Justiça de Minas, que suspendeu as aulas particulares e privadas em Minas Gerais, a decisão da Croton, que está querendo fazer um processo único no país, então tem toda uma questão sendo trabalhada, óbvio, olhando em primeiro lugar a questão de segurança e saúde, tá? Eu gosto de enaltecer isso, de falar, claro, a gente ainda está conseguindo manter uma curva dessa pandemia satisfatória devido aos isolamentos sociais e à quarentena que foram impostos por alguns estados, tá? Claro, tem pessoas morrendo, tem vários infectados, mas era para estar muito pior se não fossem esses cuidados. E o objetivo, gente, não é que ir contra determinadas correntes políticas ou não, está cheio de achismo por aí. Eu sempre falo que o papel do aluno de ensino superior é exatamente esse, de manter uma certa conscientização e a busca pela informação, principalmente em momentos de caos como a gente está, tá? Para evitar de passar muita informação errada. Então, não é que as pessoas vão acabar pegando vírus. Sim, o vírus, como ele ainda não tem vacina, é inevitável que todo mundo não passe por isso ou não tenha ou não pegue o vírus. A questão não é pegar o vírus, a questão é não sobrecarregar o sistema de saúde, que não tem leito e aparelhos respiratórios para os casos mais graves para atender todo mundo se fosse um pico do mesmo momento. Então, o objetivo da paralisação, e ela é acertada, mesmo com os transtornos e com as dificuldades que acaba criando para o nosso dia a dia, além do isolamento, que é complicado, mas é uma questão de saúde pública, tá? E a gente tem visto até isso na nossa disciplina. Esse processo das políticas públicas, que algumas são feitas pelo governo, pelo Estado, outras pelos movimentos, pelas ONGs, que acabam minorando esse processo aí de atendimento do Estado. E nesse momento, não é que é uma questão de falta de planejamento, até países mais adiantados e ricos, né, com todo um processo de riqueza, de PIB, né, alto, também passa por esse processo. Você não contempla um leito para cada pessoa, mas você contempla uma média de leitos para atendimento, e é por isso que o momento se faz necessário para evitar esse acúmulo de pessoas buscando saúde. Dito isso, a outra informação que eu já falei, vou só repetir para quem está entrando agora, a frequência vai ser computada a cada aula, ou seja, eu estou dando essa semana de colher de chá, que a maioria eu já vi lá que não fez, então eu estou dando uma chance a frequência vai ser avaliada pela presença de vocês no AVA. Então, semana que vem, minutos antes da aula, lembrando, gente, toda quinta-feira eu vou ter que começar por volta de 7h10, porque nesse processo de quarentena eu divido o escritório aqui com minha esposa e ela é psicanalista. Então, acaba que tem todo um processo de atender todas as partes. Então, ela termina às 7 horas. Então, é a conta de eu chegar e já deixar mais ou menos tudo adiantar. Então, são só esse pequeno atrasozinho aí, eu peço a compreensão de vocês. E aí, pessoal, minutos antes, eu vou avaliar pela presença de vocês. Então, como hoje a gente vai terminar 2.1, semana que vem vocês têm que ter até a unidade 2.1, todos os itens prontos, assistidos, visualizados e realizados. Então, exercício, web aula, o material, tudo isso, fazer essa participação. 2, eu já aproveito para fazer um pedido da nossa coordenadora, Carol, que ela pediu para que todo mundo tenha uma conscientização de fazer o estudo dirigido, ou seja, a nossa rotina acadêmica não mudou. Por mais que eu tenha uma aula remota, ela continua tendo a continuidade normal, apesar das dificuldades localizadas e pontuais de um ou outro aluno. A gente entende isso, por isso essas flexibilizações quanto à frequência. Mas as atividades continuam. Então, os estudos dirigidos, o desafio nota máxima, todas as atividades que a gente precisa, as disciplinas interativas continuam normalmente. Então, eu peço, primeiro, a compreensão de vocês, de continuar fazendo. Segundo, até uma questão de saúde mental, que eu sempre bato nessa tecla.
Nesse momento em que a gente fica paralisado, que a gente fica isolado, nada como uma rotina para manter a saúde mental. Então, ela é necessária nesse momento. Eu estou vendo o seu Edivaldo ali, tudo bem, seu Edivaldo? Você tá joia, né? Tá aí, todo sério aí. Pode dar um sorriso aí, beleza, deu. Então, pessoal, querendo ou não, é o cuidado. O senhor que tem mais... Pode falar, seu Edivaldo. Eu estou na área de risco, eu estou de quarentena. Exatamente, é isso que eu ia brincar agora. Nós que já estamos nessa fase mais avançada, o senhor um pouquinho mais que eu, rapaz. O senhor tem que manter esse cuidado aí, viu? Então, mais do que isso, mantendo a saúde mental aí boa, fazendo as atividades até para preencher o tempo. Pode olhar meu Ava lá que está em dia, viu? Beleza, não, eu vi lá, tá jóia? O senhor foi ficando tranquilo aí, vai lavando a louça da esposa aí, viu? E muito, não é pouco não, né? Tá jóia, então, um abraço pro senhor aí, viu? E aí, Valeu, pessoal, o objetivo é exatamente esse, a gente manter essa regularidade de manter uma rotina. Eu gosto de citar em momentos como esse, eu ainda não tinha citado nas outras turmas, mas estou lembrando aqui agora, existe um livro, o senhor Divaldo deve saber, um livro que eu li há mais tempo, tá, gente? Eu era mais garoto, chamava Robinson Crusoe, Crusoe, para alguns aí, tá? Que é um livro interessantíssimo. Robinson Crusoe, né? O pessoal fala Crusoe, mas é Crusoe, a gente lê como Crusoe, né? Então fica sendo Crusoe. No português, né? No português. E aí, pessoal, é um livro interessantíssimo que eu recomendo a leitura, principalmente em período de quarentena, que só fazendo uma sinopse rápida aqui, não vou contar a história, é de um náufrago que ele vai para uma ilha deserta, né, completamente sozinho, sem nada, sem recurso, e a única coisa que mantém ele vivo, né, e aí a história é ótima, tem vários processos, alguns já leram e tudo, vale a pena a leitura, vocês acham isso até na internet gratuito para baixar, tá, gente? O que mantém ele vivo foi exatamente a rotina. Aliás, aquele filme, O Náufrago, mostra um pouco até praticamente baseado na história do Robinson Crusoe, tá? E o que mantém ele vivo é exatamente a rotina. Então, nesses momentos, a gente tem que criar rotina, tem que fazer alguma atividade, acordar no mesmo horário, fazer as mesmas disciplinas que a gente fazia. Eu falo disciplina no processo disciplinar mesmo. Manter as mesmas rotinas dentro do possível para manter essa saúde mental. Ok? Dito isso, pessoal, a questão da prova, então, seria daqui a 2 semanas, vai ser avaliada, as provas já estão prontas, mas não preocupem com a questão da prova agora. Logo que voltarmos, a gente vai ter aí 1 semana, 10 dias antes das provas, aí eu vou fazer uma revisão geral em sala do conteúdo que vai cair na prova. Tá acumulando conteúdo? Tá. Depois a gente combina como é que fica sendo esse conteúdo, a gente depois decide isso de uma forma bem tranquila para todo mundo. O principal é, qual que vai ser o conteúdo das provas? Eu me basei no nosso livro-texto, o livro base, e os slides que estão lá no portal já, no AVA. Essa aula gravada, por mais que ela seja uma aula em cima do slide, eu não vou considerar ela como matéria, porque às vezes eu falo uma coisa aqui que não está no slide. Então, esses exemplos e tudo mais, se bem que nenhuma questão eu coloquei baseada em exemplos e tudo mais, tá? Mas eu vou basear naquilo que está documentado lá, que fica de mais fácil acesso para todo mundo. Então, primeiro, para casa, continuar acessando o AVA, fazendo o processo, ele está contando como frequência e como nota de vocês nesse momento. Continuar fazendo as atividades, eu já passei para vocês um trabalho que se entrega no dia 4 de junho. Fora isso, gente, continuamos normalmente toda quinta-feira encontrando aqui, tá legal? Dito isso, vocês já devem estar conseguindo visualizar aí o slide, ok? Tudo bem aí o slide, ok? Tudo, professor, tudo bem. Pode continuar. Ok. E aí, eu vou manter ele como está, então. Certo, professor. Beleza, eu vou manter ele como está, então. Tudo jóia? Tá? Deixa eu só passar aqui. O processo na aula passada, a gente viu exatamente sobre a questão das ONGs, ou seja, as principais questões, o significado e o objetivo das ONGs. Nessa aula hoje, a gente vai ver o processo da evolução histórica dos movimentos, o que a gente vai chamar de movimentos sociais, principalmente em prol do meio ambiente. Lembre,
a tônica da nossa aula, por mais que eu fale de políticas públicas, de ONGs e movimentos sociais, a gente inevitavelmente vai acabar falando mais do processo do meio ambiente, né? E os reflexos desse processo aí. É tão interessante, gente, que eu falo que eu estava vendo lá, eu estou lendo alguns artigos essa semana, como que é impressionante o nível de qualidade do ar que o mundo, hein, conquistou ao longo dessas 2, 3 semanas pela paralisação das atividades industriais. Eu não estou dizendo que parar as atividades industriais seja positivo ou negativo, mas só para você chamar a atenção como que São Paulo detectou o ar mais puro nos últimos 30 anos, a China voltou a ver céu azul, vários países estão conquistando aí algumas questões. E hoje estava, não sei se aí na casa de vocês estava chovendo esses dias, aqui estava chovendo, e foi terça-feira eu fiz uma experiência para poder medir o nível de pureza da água da chuva, né? Porque eu mexo com plantação, algumas coisas aqui, eu já falei isso em sala, e aí eu fui medir a qualidade, a pureza da água, impressionante como que ela está num processo ela está mais purificada pelo fato de não ter tanta poluição nesse processo. Então você vê, uma parada aí de 10, 15 dias já provocou uma qualidade no ar aí bem grande, que ela é detectada, por exemplo, nessa amostra que eu coletei, por exemplo, de água de chuva. Olha que interessante. E vocês podem notar que as plantas elas estão mais, eu não vou nem dizer mais verdes, a gente fala aquela coisa, a água de chuva ela é diferente, mas elas estão mais vitais, ou seja, estão com mais rubor, mais fortalecidos, uma coisa impressionante, né? Assim, eu tenho algumas plantações aqui que todas floresceram nessa semana com a água da chuva, interessante. Eu falo isso só para uma questão de ilustrar aí como que essa questão do meio ambiente, ela, querendo ou não, passa a ser uma tônica no nosso dia a dia, tá, gente? E aí, nessa questão do meio ambiente, querendo ou não, ele é uma questão de ordem pública, passa a ser sempre uma questão de ordem pública, pelo cuidado e pela sensibilidade que a matéria em si, né, que o assunto em si vai destacar numa sociedade, tá? Então, por mais que eu tenha aquele tripé economia, meio ambiente e sociedade, o meio ambiente, ele querendo ou não, tem uma atenção mais fortalecida, juntamente com a economia, porque ela chama a atenção para uma série de processos envolvidos na ideia do meio ambiente. Principalmente a questão da preservação, conservação ambiental, visando aí a qualidade do ar, a qualidade da água, a questão dos alimentos, a vida futura, uma série de processos, tá? Só que tem que o meio ambiente ele não tinha essa caracterização tão grande como é hoje, e cada vez tem aumentado. O mundo não parava para pensar nesse processo de movimento social, não que o mundo fosse pior, eram momentos e situações ou outras complexidades que as pessoas tinham para pensar. Então, o mundo estava passando por um processo de modernização e nem todo mundo vai parar para pensar em determinados processos ou assuntos ou áreas específicas. E aí, nos anos 70, surgiu, né, o movimento social. Essa expressão ou essa ideia de movimento social, ela tem como definição uma ação coletiva social, né, ou de organizações sociais que vai defender direitos e também promover interesses para conservar, preservar ou transformar uma determinada ordem, situação, uma determinada configuração de uma sociedade, tá? Então, tudo aquilo que eu junto, um agrupamento de pessoas em prol de algo, eu posso caracterizar como um movimento social. E querendo ou não, gente, todo mundo aí já ouviu falar ou faz parte de algum movimento social. Por exemplo, todo e qualquer processo voltado para uma preservação de parque, para uma questão de ação coletiva de não jogar lixo na rua, para uma questão de limpeza de rios, plantio de árvores, aí eu só estou falando em relação ao meio ambiente, tudo isso acaba sendo bandeiras que a sociedade vai comprar e que acaba tendo esse processo de movimento social, tá? Nós vamos ter, deixa eu só passar aqui, então o movimento aí, movimento social, é a representação da sociedade como organização, então olha o tripé, o pilar, o pezinho da sociedade se organizando, né,
que vai utilizar os instrumentos de ação num contexto histórico específico, permitindo o quê? Que eu traga à tona uma série de questões que precisam ser avaliadas, destacadas e discutidas na esfera política, tá? Então é muito interessante que eu vou ter os conflitos de classe, acordos políticos, tudo isso são canais para que os movimentos possam atingir determinados fins, tá? A gente está agora, olha que interessante, numa discussão sobre a questão de uma entrega de um determinado valor para aquelas pessoas que estão sem rendimento ou que vão ter os rendimentos abalados por essa questão desse isolamento social, né? Seria R$ 200, o Congresso, em última hora, junto com o governo, passou para R$ 600 por mês. Eu não vou nem entrar no mérito se é muito ou se é pouco, tá, gente? Mas o que eu estou chamando a atenção é que houve um movimento social de várias esferas, gente da política, gente da sociedade, vários órgãos, a igreja, vários agrupamentos, trazendo à tona essa discussão para poder exatamente, como é que se diz? Fortalecer essa ideia e agilizar para que ela venha resolver um problema que, nesse momento, virou um conflito. Então, os movimentos sociais vão ter muito esse objetivo, chamar atenção para determinados processos, de forma que eu consiga, aí, garantir que a solução chegue de uma forma mais eficaz e mais rápida, tá? Então, eu só estou ilustrando que essas bandeiras levantadas nesse momento, para resolver a questão de a própria isolamento e as várias pessoas pedindo isolamento é um movimento social, essa questão de tratar melhor os profissionais de saúde, melhorar a ideia da ciência, trazer à tona algumas discussões sobre desigualdade social, tudo isso acaba fazendo parte de movimento social. Nós vamos ter 2 videozinhos aí, eu só vou passar um só, os dois vão tratar quase que do mesmo assunto. Gente, eu já sei que a resolução não é das melhores, tá? Mas eu vou tentar vincular aqui agora. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu vincular esse vídeo e aí a gente fica atento. Bom, apareceu aí, né? Deixa eu tentar colocar ele aqui, ampliar. Ótimo. Vão ver se a resolução... Gente, não preocupa com a resolução, não. Depois ele está lá, vocês baixem ele, tá? Mas só para vocês verem a ideia da questão dos movimentos sociais. Parece assim som, né? Deixa eu ver. Se eu consigo fazer milagre aqui no som do vídeo. É só o meu que tá sem som? Não, o meu também.
Ô, Rodrigo, não tem áudio, não? Ele tá sem áudio mesmo, pessoal. Não sei por que ele não foi com áudio. Mas eu mantive ele passando só para das imagens mesmo, que a gente vai discutir sobre a questão das imagens mesmo. Ok? Eu vou deixar ele aí no link. E aí, depois vocês podem visualizar. Mas o principal ali era só para vocês verem exemplos de movimentos sociais que, querendo ou não, fizeram parte do nosso cotidiano ou ainda fazem parte. Faltou colocar ali, claro, que isso aí é um áudio, é um vídeo que está lá como sugestão no material acadêmico, tá? Eu até tinha colocado um outro vídeo aqui sobre esses movimentos recentes, mas eu achei melhor colocar isso porque tem vários processos da história do país que passou pelos movimentos sociais. A questão das diretas já, a questão do o voto feminino, a questão de várias conquistas pelas mulheres, a questão da marcha dos índios ali que a gente viu, do movimento sem terra. Eu não estou entrando aqui, não vou entrar na questão se é válido, se não é válido, se é justo, se não é justo. Eu estou falando que são movimentos que, de certa forma, trazem à tona uma série de reflexões e de posicionamentos e de questionamentos sobre a quantas anda o processo democrático no Brasil, o que precisa ser feito. Eu costumo brincar, às vezes o pessoal fica assim, mas eu sou contra o MST. Ok, mas a gente não pode negar o fato de que há pessoas sem terra, e que há pessoas com terra demais e a maioria improdutiva. Eu não vou entrar aqui que tem que tomar terra, que não tem nada disso, mas o processo a única forma de se acabar com o movimento sem terra é tendo terra para todo mundo. A única forma de se acabar com o pessoal fazendo uma marcha pela educação de qualidade é dando educação de qualidade, pública, gratuita, de qualidade. A única forma de se acabar, por exemplo, com a questão do sistema de saúde no Brasil, por mais que ele seja um dos melhores do mundo, mesmo com as dificuldades que passa, é você dando saúde pública gratuita de qualidade. Então, os movimentos, eles vêm à tona para poder chamar a atenção de que algo que deveria funcionar não está funcionando. Recentemente a gente teve lá marcha contra a violência contra as mulheres, a questão dos infanticídios e tudo isso. Então, os movimentos sociais vêm trazer um pouco essa manifestação pública, né, entre vários conflitos de classes, não necessariamente econômicas, nem sociais, tá, gente? Entre pessoas que se contrapõem para poder chamar a atenção, olha, precisamos fazer alguma coisa, porque tem uma grande parcela ou uma pequena parcela da população que está prejudicada em determinados assuntos, e aí você cria os movimentos sociais para isso. Não que eles sejam criados de uma forma programada, tá, gente? Geralmente eles surgem do descontentamento em prol de algo. Então, em 2013, vocês viram lá, até acho que falei em sala de aula, sobre aquela questão das manifestações que foram feitas na época da Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo, em que teve quebradeira no país tudo, e que começou por causa de um aumento de 20 centavos na passagem do ônibus de São Paulo. Não é os 20 centavos que provocou, né, a quebradeira toda. Ali era uma série de questões, de situações que foram juntando e que gerou um movimento social, como a gente viu lá. Então, cada época vai ter a sua característica. A gente já teve movimento social para tirar presidente, para votar as diretas já, para poder ter uma série de processos de trabalho, de valorização de salário, uma série de processos. Então, isso vai de encontro com o quê? Principalmente com aquilo que mais nos incomoda. Então, você vai ter o sucesso ou não, ou a vazão de um movimento social funcionar, ou ele vir à tona, devido a uma insatisfação ou a algo que precisa ser feito. Então, por exemplo, está vindo muito à tona agora, nesses momentos de isolamento, da pandemia que a gente está, vários questionamentos sobre a forma como a saúde ela é conduzida no Brasil, mesmo o SUS tendo uma vantagem em relação a vários países, né? Então, assim, só fazendo uma comparação positiva para a gente, imagina se o Brasil não tivesse o SUS, né? Pega o caso dos Estados Unidos lá, né? Eu não vou fazer uma crítica específica aqui, mas quem não tem condições de pagar um exame lá nos Estados Unidos, ou seja, e lá o grau
da pandemia ela está muito maior porque as pessoas não procuram o médico pelos altos valores que são cobrados. Por exemplo, um exame de sangue lá nos Estados Unidos para você detectar, ou um tratamento, buscar um médico para saber se você está infectado ou não, essa coisa da rotina de passar no médico, dependendo lá, com 2 dias, você está pagando quase $2.000, $3.000, né, nos Estados Unidos. E não é todo mundo que tem acesso ou condições para isso. A gente tem um sistema de saúde que contempla, né, que é subsidiado exatamente para permitir que o acesso da saúde à população seja plenamente observado. E isso só foi conquistado com movimentos sociais. Então, por pior que seja o SUS, ele ainda é melhor do que muitos países, inclusive Estados Unidos. Eu brinco que, na época, o Obama, o antigo presidente americano, ele instalou o chamado Obamacare, que foi 90% do professor, Oi, pode falar. Desculpa te interromper aí. Prende seu cachorrinho aí, que seu cachorrinho tá dando eco aí. O pior é do vizinho. É o do vizinho, viu, Adílio? Eu vou tentar fechar a janela aqui, ver se melhora aqui, tá? Falou. Eu falo que é cachorrinho que está estressado com a quarentena, né? Eu acho que não está passeando, você imagina isso, né? Se no humano já está ruim, imagina nos bichinhos, né? E o Obama ele instalou lá e tentou fazer o Obamacare, ele conseguiu atender um atendimento mais subsidiado para grande parte da população, e o Donald Trump ele revogou essa lei lá e tudo mais. E agora eles estão passando um problema muito mais sério, tanto que os casos de infecção e de óbitos vão ser muito maiores nos Estados Unidos do que maiores do que na Itália, na Espanha e outros países, exatamente por não ter um sistema de saúde universal e como política de Estado ou política pública de Estado. Tá? Então, por pior que seja o Brasil, em vários aspectos, a gente ainda tem algumas vantagens do ponto de vista de políticas assistenciais, tá, gente? Também não vou entrar naquela discussão de que o Estado tem que ser mínimo ou não, tem que ser assistencialista ou não, mas só para chamar um pouco a atenção que nesses momentos, igual está acontecendo agora, ainda bem que o Estado não é tão mínimo, ou seja, ainda bem que o Estado ainda tem um processo de uma presença assistencial ainda para a população, tá? Voltando aí para o nosso slide, então eu passei o processo aí do videozinho, não vou passar outro, e aí nós vamos ter o chamado caso Raquel Carson, né? Que foi interessantíssimo. Em 1945, ela publicou um ensaio, que depois gerou um livro dela, um ensaio naquela revista, no Brasil tinha tradução de, como é que chamava a revista aqui? Seleções, aqui no Brasil, né? É uma revista antiga, muitos de vocês já devem ter lido ou visto, se não, se vocês não, os pais de vocês, os avós de vocês, com certeza. E é uma das revistas mais lidas no mundo inteiro, tá, gente? E ela publicou lá um ensaio, né, lá nas Seleções, que tratava do uso indiscriminado de inseticidas, né, e destacando o DDT, né, que é o diclorodenifeniltricloretano. Quem fala essa palavra rápido aí, sem gaguejar, ganha um ponto para a prova, tá? Ok? E esse artigo, gente, ele não foi publicado, ele não teve, apesar de publicado na revista, ele não teve o impacto necessário. Aquela coisa, né? Pessoas leem, não leem, pula o artigo ou não. Eu coloquei até uma foto da Raquel Carson aí, eu acho que ela lembra até a nossa coordenadora, né? Sim, até lembra a Carol um pouquinho, não sei por quê, tá? Olhando de longe, assim, parece bastante. E em 62, então, ela publicou um livro chamado Primavera Silenciosa. E nesse capítulo, no primeiro capítulo do livro, ela tinha lá uma fábula para amanhã, tá aí a história em tudo, que descreve uma fictícia cidadezinha americana atacada por uma doença inexplicável, surgida de um pó misterioso, que primeiro atingiu as plantas, depois foi para os animais, depois na população, inclusive as crianças, transformando em uma estação moribunda e silenciosa a primavera. Ou seja, aquele silêncio, aquela morbidez, aquela coisa toda. E é interessante, gente, que está um pouco com o que aconteceu aqui, né? Eu falo que a gente está tendo esse processo da infecção de um vírus que vai chegando, não atinge animais, o pessoal ainda não sabe explicar por que os animais ainda não foram
afetados por esse processo, mais humano mesmo, interessante. Por isso que descarta um pouco aquela coisa de que surgiu... eu já ouvi de tudo, que surgiu de um morcego com cobra, com não sei o que e tal. Ainda é muita especulação e pouca ciência, tá? Mas é que vai chegando... na Itália, por exemplo, na terceira semana de confinamento, o que mais chama a atenção é o silêncio, né? As pessoas na primeira semana estão de férias, acham que estão de férias, a segunda, o pessoal tem uma participação nas janelas e tudo mais, na terceira já começa a entrar num processo de silêncio, aquela coisa meio triste, né? Porque você tem muita morte acumulando, muito processo de não saber lidar com isso, que acaba afetando a questão do emocional, principalmente. E a Raquel, ela retomou nesse livro o assunto dos inseticidas, né? Mesmo tendo sido escrito numa linguagem poética, um romance, mas que ela vai trabalhando essa questão do romance, destacando ali o efeito do DDT, tá? Que é um inseticida proibido no mundo inteiro, no Brasil tem pouco tempo que restringiu, tá, gente? E essa obra ela despertou a importância dos cuidados que se deve ter com o meio ambiente, e a partir dessa obra que começaram os vários movimentos sociais em defesa do meio ambiente nos Estados Unidos. Então, olha que interessante, uma obra literária, um romance, que tem uma parte crítica ali, sim, como quase a maioria dos romances tem, às vezes trabalha uma desigualdade, trabalha um conflito de classes, chama a atenção vários processos e que servem para exatamente sensibilizar e dali você tomar ideias, reflexões, posicionamentos e ações, tá? E na década de 60 então, começou a surgir os primeiros movimentos ecológicos. Claro, passou pelo processo dos movimentos pacifistas e dos hippies, nascendo nos Estados Unidos a expressão conhecida como ecologismo, que se expandiu depois para a Europa, Austrália, Japão. Então, isso acabou criando essa ideia ecológica no mundo todo na década de 80. E o ecologismo ele vai remeter à ideia do olhar do planeta sobre o ponto de vista ecocêntrico em face das políticas públicas. O interessante é que é exatamente isso, de chamar a atenção de que a ecologia, o meio ambiente, a natureza, passa a ser um processo de política pública. Ele não tem que ser a natureza deixar seguir pelo seu processo natural ou como se fala no liberalismo econômico, a própria natureza se regula depois, então deixa a liberdade do desenvolvimento, por exemplo, manifestar sem controle, sem fiscalização. E aí não. Trouxe então essa ideologia política que vai sair desse processo de se questionar mesmo, né? Temos recursos naturais para todo mundo, eles são escassos ou não, né? Se eles são escassos, né, então eles são considerados finitos, como é que eu posso então garantir a perpetuação desses recursos naturais, evitando seu esgotamento, evitando problemas futuros, evitando que as gerações futuras não tenham esse impacto desse desastre que é a devastação ambiental. Então, a partir desse livro, começou esses movimentos que trouxe à tona essas políticas. Isso é tão sério, gente, que se a gente para pensar, a Eco 92 no Rio de Janeiro só aconteceu porque começou esses movimentos lá atrás, trazendo à tona de que algo precisa ser feito no mundo em relação ao meio ambiente. Se não fosse essas várias iniciativas, personalidades, pessoas que traziam histórias de vida voltada ao combate indiscriminado no caso aí, os agrotóxicos, no caso do desmatamento e outros processos, o mundo hoje estaria muito pior, tá? Haja vista, eu acho que eu comentei isso tem sala, o rompimento da barragem de Mariana, aí que saiu devastando ali tudo, até chegar no Rio Doce, do Rio Doce no Oceano Atlântico, todo o processo por onde ela passou, ela devastou várias árvores e vários processos que acabou contribuindo para o processo do ressurgimento com mais intensidade da febre amarela. Então, porque você tinha um vetor do mosquito que estava isolado em determinadas áreas, e aí na hora que você tem um impacto ecológico, teve árvores destruídas, teve um processo do rio que sobe de tamanho, depois desce, deixando ali aquela coisa da lama, todo um processo de peixes mortos, animais mortos, aquela coisa toda, destruição, então isso vai ter um impacto ambiental
que permitiu a saída do vetor do mosquito e proliferou de outra forma. Então, eles já associaram, tem um artigo interessante de um estudo da UFMG, inclusive, em contribuição com o pessoal da UFMG, exatamente trazendo à tona que foi esse novo surto de febre amarela que teve no país inteiro, foi provocado por esse processo do rompimento da barragem. Então, olha como que cada vez mais passa a se tornar necessária uma discussão através de movimentos sociais para chamar atenção para isso, de que é preciso fazer algo para garantir essa perpetuação aí no caso dos movimentos sociais. Eu estou falando da questão do caso da Raquel Carson, gente, mas olha que interessante. Ela traz à tona um processo de combater os agrotóxicos e só no ano passado, em 2019, no Brasil, foram aprovados 474 agrotóxicos e pesticidas. Só em 2019, fora os outros 700 que já estavam aprovados na lista do Ministério da Agricultura e outros processos. Eu não vou entrar aqui, gente, tem que ter ou não tem que ter? Eu acho que você tem que ter melhoramento genético, sim. Várias sementes têm que ser fortalecidas, elas têm uma função para isso, tem uma inteligência por trás de garantir que determinadas plantações, culturas possam se desenvolver em terrenos que não são voltados para isso. Então, você fortalece a semente em determinadas áreas. Hoje em dia, você consegue até plantar semente em deserto, com um pouquinho de água. Então, você começa a criar uma genética e todo o melhoramento genético para isso. Então, eu não vou entrar nesse ponto, não. Inclusive, há melhoramentos genéticos para fortalecer a planta para evitar de você ter muito pesticida. Mas quando se abusa do pesticida, porque ele é uma forma barata e econômica de garantir que determinadas pestes não vão prejudicar sua plantação, sua colheita, qual que é o impacto desse pesticida nesse alimento e no ser humano, tá? Então, são esses processos que vêm à tona, e essa reflexão que vem à tona, que ela não é inédita, ela não é minha, todos vocês já ouviram isso de alguma forma, isso vem à tona por quê? Por causa de movimentos sociais, por causa de bandeiras que são levantadas por várias pessoas, chamando atenção para esses processos, né? Se não fossem os movimentos sociais, a gente já teria hoje um uso indiscriminado de qualquer tipo de agrotóxico, trazendo aí várias consequências. Alguns provocam câncer, outros têm uma série de doenças que se manifestam, problemas respiratórios, neurológicos, que vão acontecendo ao longo do tempo. Há 8 horas atrás, hoje, olha só como é que é interessante essa discussão e ela vem ainda à tona. Ano passado teve uma lei que foi aprovada permitindo que não tenha mais que ter testes, o uso e a liberação de agrotóxicos, ele poderia ser feito de uma forma muito mais simples e tranquila, apenas pela vontade da Anvisa ou do Ministério da Agricultura, né? Hoje, 10 horas atrás, 8 horas atrás, o Supremo barrou essa liberdade, essa abertura tão fácil assim. Que o Supremo fez? Olha, tem que ter estudo, tem que ter análise, tem que ter um mínimo de embasamento científico para dizer que determinado agrotóxico pode ser dispersado na natureza, normalmente ou não da forma desenfreada como estava. Então, isso vai acabar impactando de novo nesse processo do tipo de agrotóxico ou pesticida que a gente vai utilizar ou voltar a usar. Então, olha que interessante, num processo em que eu estou discutindo outras questões de saúde, no caso a questão da pandemia e do coronavírus, ainda vem à tona, ou seja, a dinâmica política, social e da justiça, ela não para. Então você vê que o Supremo ainda tratou de um assunto paralelo a tudo isso que está acontecendo, voltado para essa questão de garantir a saúde de uma forma plena para todo mundo, tá? Ô, pessoal, eu falo muito, vocês vão me perguntando, tá? Vocês podem intervir, tá? Se deixar, eu fico falando aqui até meia-noite. Tá legal? E aí, então, voltando a esse ponto, olha só como que esse processo, então, ele continua sempre em voga. Por quê? Diz respeito à saúde de todos nós. Tem agrotóxico e pesticida que é necessário? Tem. Ele é necessário? Sim. Mas há, hoje em dia, várias formas ecológicas de você fazer o tratamento defensivo, por exemplo. Você pode usar outros recursos. São mais lentos, são mais demorados. O próprio cuidado que você tem com a terra permite que uma série de doenças ou de pragas
não se manifestarem, mas às vezes a agricultura, o Ministério da Agricultura, ele não está muito preocupado com esse processo. Ele tem pressa, ele tem uma produtividade, ele tem que entregar isso, garantir determinadas produções para poder abastecer o mundo. É tão interessante que agora, nesse processo de paralisação, claro, as colheitas não param, a natureza continua funcionando, as produções de alimentos, por isso que eu falei, até comentei isso na aula de ontem, logística, não vai ter desabastecimento, então a gente não precisa ficar preocupado, porque por mais que eu tenha restrição em determinados setores, outros continuam normalmente, tá? Você pode ter uma redução lá nas pessoas que estão plantando, mas hoje a maioria das colheitas são mecanizadas, tem uma série de questões aí que acaba viabilizando. O que vai acontecer o processo de transporte e tudo mais vai ter algum atraso que pode ser benéfico para o Brasil, porque eu vou ter uma queda nos valores de vários produtos, porque vai ter um alto estoque desses produtos aqui, porque não vão estar saindo a contento como o pessoal gostaria, mas, ao mesmo tempo, traz à tona uma série de discussões sobre, e esses impactos de saúde, eles são interessantes, porque acaba trazendo no inconsciente das pessoas a necessidade de se estar rediscutindo aquilo que deve ou não. Então, não tenham dúvida, se tem suspeita ou não de que a origem do vírus começou com numa feira de animais vivos lá da China, e a China, gente, não é nem questionar a China, não. A China já passou fome. Quem tem cultura de fome come qualquer coisa. Então, vai comer cobra viva, vai comer escorpião. Então, ok, né? São culturas diferentes, a gente tem que respeitar, tá? Mas a discussão sobre esse processo dos animais vivos para abate e tudo mais, isso agora provavelmente vai passar por uma nova rediscussão mundial, mudando inclusive alguns hábitos nesse sentido. Tipo assim, qual que é o tipo de tratamento que vai ter nesse animal? Ele está isento ou não? Foi feito algum teste, foi feito alguma análise? Eles vão cada vez mais tomar esse cuidado, não dizendo que foi essa a causa, mas se há suspeita, ela com certeza não vai passar desapercebida, porque já há movimentos sociais nesse sentido no mundo, ok? Continuando aqui, lá no Brasil você tem a AGAPAN, né, que é a Associação Gaúcha de Proteção à Natureza, que foi o primeiro, um dos primeiros movimentos brasileiros voltados para essa questão de proteção à natureza, de 71, e que para oprimir o uso indiscriminado do agrotóxico, marcando o início desse movimento no nosso país. Tá? Então, olha só como que várias ideias mundiais acabam tendo base e florescendo em outros países também. No Brasil, o Brasil seguiu essa linha e aí garantiu, por exemplo, esse processo em 71. Em 77, com a abertura política, né, nos processos de abertura política já estavam caminhando, a anistia e tudo mais, os movimentos de reivindicação se ampliaram, começando pelos protestos contra a usina de Itaipu. O que foi a usina de Itaipu, gente? Foi a usina que foi construída num acordo feito entre o Paraguai e o Brasil, a hidrelétrica de Itaipu, que afetou também a Argentina, e que o lago de Itaipu fez desaparecer as chamadas cataratas de Sete Quedas, tá? Que, querendo ou não, comprometeu a biodiversidade local. Agora, era necessário a represa ali, claro, tem uma questão energética para garantir o conforto que nós temos hoje, né? Mas isso provocou uma certa mobilização social na época. Tem um outro videozinho aqui também, deixa eu ver se eu consigo... Eu também não sei se esse vai ter o som, espero que sim, tá, gente? Por que o som não está legal? Depois eu vou ter que descobrir aqui. O senhor Edivaldo deve lembrar das Sete Quedas aí, né? Os mais antigos. Rodrigo. Oi. Vou falar, basicamente, então, o que a Vale está tentando fazer lá na Serra da Piedade, então, dizendo que para recuperar a área tem que minerar. Aí, Kaique, eles vão ter os argumentos. O argumento ele é válido para todo mundo, tá? A questão é inevitável que não tenha mineração ali, até por causa do teor de minério que dizem que é ali que é muito bom. Então, inevitável vai ter. E aí tem uma mobilização social por parte da Igreja Católica, no caso ali, a igreja aqui de Belo Horizonte, o bispo, o cardeal daqui e tudo mais, porque ali você tem o santuário da Serra da Piedade ali, né? Então vai ter um impacto que pode provocar uma série de questões. O principal, e aí que eu acho que é interessante, gente,
Não que não tenha que ter os processos, não que não tenha que ter, mas o legal disso tudo é a discussão que surge a partir desse processo. Tem que ter mineração ou não? Aí eles vão fazer impacto, o Estado está quebrado, provavelmente ele vai querer. Aliás, se depender do Estado, eles já tinham autorizado isso há muito tempo. Não autorizaram ainda por causa do custo político que pode ser perante a comunidade católica, os ambientalistas, o pessoal que vai ali na Serra da Piedade. Vocês já foram ali, gente, na Serra da Piedade? Vocês já visitaram ali? Isso é para todo mundo. Eu já e por várias vezes. Oi, Edvaldo, você já, mas aí falhou um pouco. Você já e por várias vezes já fui lá, já subi a serra. Vezes, né? É um lugar maravilhoso, ali tem o Observatório Astronômico da UFMG, é um lugar incrível. A própria formação rochosa dela, do ponto de vista geológico, ela é interessante. Vários estudos científicos acontecem ali, tá? Então, vai ter impacto nisso tudo? Vai. Mas a discussão agora é que é um pouco daquele tripézinho que a gente estava olhando. Né? Pois não, oi, você vai perguntar? Pode falar. Vamos lá. Então, ou seja, vai ter impacto. Então, a questão que tem que ser feita naquele tripé que a gente observa entre economia, sociedade e meio ambiente, eu consigo equilibrar, né, Caio? Que aí que está interessante. Eu consigo equilibrar a exploração ali? Às vezes sim. Mas para eu poder fazer a exploração do minério ali, é possível outra técnica ou outra forma que não dê tanto impacto? Né? E o que está sendo discutido agora é exatamente isso. As pessoas estão tentando buscar uma outra forma de impacto lá, de extração do minério, que não tenha tanto impacto social, né, e ambiental perante a característica ali da. Então, olha que interessante, o problema vinha à tona e que se não fossem os movimentos sociais ou a mobilização das pessoas, a mineradora chegava e derrubava tudo ali, não queria nem saber do impacto turístico, geológico, astronômico, religioso e tudo mais, tá? Só que como tem esse processo, eles ainda estão nessa questão de discussão. Parece que já teve 2 sentenças favoráveis à extração. O que estão começando agora a fazer é exatamente de buscar uma outra solução que com certeza vai ser mais cara, mas que permite a diminuição desses impactos aí. Mas brilhante esse exemplo que você deu aí, que é exatamente isso de trazendo à tona essa questão da mobilização. Deixa eu passar o videozinho aqui, pessoal, do 7 Quedas. Vamos ver se vai ter... Deixa eu ver se tem alguma coisa do som aqui, mas não, o som tá legal. Eu acho que tem a ver com alguma questão do sistema mesmo. Mas tá sem som mesmo, né? Que estranho. Deixa eu vincular aqui. O professor meu tentou passar vários vídeos para ele, não conseguiu. Quem? O meu outro professor, uma outra aula, ele tentou passar alguns vídeos e não tem também. O Teams ele é muito bom, gente, porque ele permite essa gravação, então é legal, mas ele ainda tem, assim, parece que nesse horário, como tem muita gente usando, ele dá algumas inconsistências, né? Outro dia eu passei vídeo normalmente com o som funcionou bem, então tem uma outra coisinha que acaba impactando. Eu vou só passar as imagens aqui, só para vocês verem como é que era, a beleza que era 7 Quedas, tá? Assim, uma coisa incrível, quem teve a oportunidade de conhecer não perdeu. Era ali na Foz do Iguaçu, você tinha realmente as 7 quedas ali, era uma coisa incrível pelo volume de água, e que o lago de Itaipu escondeu, ou seja, inundou o pedaço e acabou com 7 quedas. Mas isso foi um movimento de bastante mobilização na época, vou passar ele aí para vocês verem, olha. Professor, qual sessão no AVA é essa? Qual sessão o quê? Qual Do sessão AVA? lá no AVA? 2.1. 2.1. Ah, tá, obrigada. Ai, gente, olha só, olha a força da água que era, né? Era uma coisa belíssima e ela era realmente 7 quedas. Eram 7 cachoeiras, assim, claro, tinha muito mais do que isso, mas ela criava esse processo dessa chamada 7 quedas aí,
e que era um ponto turístico incrível. Olha lá, vocês conseguem ver um panorama como que eram várias quedas. Tudo isso aí hoje está debaixo de água. Tá? Então, e era um volume fortíssimo. A força da água aí era maior do que a catarata do Niágara, por exemplo, nos Estados Unidos, né? E aí tinha essa beleza, tá vendo? O ponto turístico, você andava, chegava perto, era uma coisa, tá vendo? Você chegava com um barquinho desse estreito aí, conseguia passar aí para você chegar perto e para visualizar. Uma vez teve um acidente lá, caiu, foi um processo meio complicado ali, teve muita morte lá, mas o grande fato é que a barragem de Itaipu escondeu tudo isso aí. Deixa eu passar aqui, que não adianta a pessoa falar se não tem som, né? Então, foi um acordo do regime militar, o governo de Paraguai com o governo brasileiro, para a barragem de Itaipu. E aí foi um processo de forte mobilização. O interessante é que você vai chamando a atenção assim, para as coisas que as pessoas... Tá vendo, gente? Era um canal interessantíssimo. E aí você tinha aí todo um processo que depois... a barragem de Itaipu veio esconder isso aí. O interessante é que as pessoas vão se apegando a determinados processos e tudo mais, e aí começam a se apoderar dos assuntos. Não, eu quero brigar por isso, porque eu não quero que determinado processo acabe ou que deixe de existir e tudo mais. Então, a base do movimento social está exatamente nisso aí, né? Até que ponto que é meu direito ou não. E a gente tem percebido, com o tempo, que por mais que seja um processo isolado de uma determinada situação ou país ou lugar, acaba que o mundo inteiro, com a globalização, passa a incorporar essas discussões como nossas também. Então, hoje, mais do que nunca, qualquer coisa que acontece lá, por exemplo, na Índia, vai ter um impacto, querendo ou não, no clima. Você vê, está acontecendo algo na China, vai acabar tendo impacto também. Então, tudo isso acaba resultando nesse processo de mobilização social. E aí a base dos movimentos. Aí hoje está aí, vendo? Aí tem a barragem de Itaipu, né? Pela altura dela, ela cobriu todo aquele processo que era um relevo, uma depressão do relevo que provocou exatamente isso. Para quem já foi em Itaipu sabe a dimensão que é isso aí, né, gente? A altura que é isso aí. Tá? Aí é interessante, até pegando um pouco da participação do Kaique aí. Tinha que ter feito ou não tinha que ter feito Itaipu, né? Tinha, era um processo que na época era a grande tônica de construções da época. Hoje em dia não existe mais essa política de construir grandes reservatórios como Itaipu ou as Três Gargantas lá na China, né? Hoje é mais vantajoso você fazer pequenas centrais hidrelétricas. Rodrigo, tá tendo aquela lá do Pará também, de Belo Monte? Belo Monte está na discussão, né? Que tem questões políticas, tem questões principalmente econômicas, mas hoje já tem estudos mostrando que não existe mais fazer grandes hidrelétricas, tá, gente? Você faz as várias, assim, você pega os braços dos rios e faz pequenas centrais hidrelétricas. Minas Gerais mesmo tem quase 80 previstas para serem feitas, que você evita de ter um impacto tão grande como foi Itaipu, por exemplo. Deixa eu só tirar aqui o vídeo. Você acaba tendo um impacto menor do processo do impacto ambiental, das áreas alagadas e tudo mais, e aí você permite gerar a mesma quantidade de energia, mas com impacto menor. Tá? Então, agora, qual que é a vantagem desses movimentos, desse processo? Trazer à tona novas formas de se fazer a coisa. Por exemplo, se não fosse a barragem, que a gente deu exemplo aí, a mineração que é necessária e tudo mais, mas se não fosse a queda das barragens e aconteceram da forma como foi, levando em conta a primeira de Mariana, eu até acho que teve alguma irresponsabilidade, sim. Na segunda, até hoje, ninguém sabe o que provocou o rompimento da barragem, né? Tanto o pessoal fala, porque a Vale sabia, conversa, ninguém ia perder 300 funcionários e moradores ou ter um impacto que teve negativo como foi, tá? A grande questão é que traz à tona, pelos movimentos sociais que geraram disso, se aquela forma de construção, se ela é ideal, né? Ou seja, na época era o que tinha de mais moderno, barato e moderno.
hoje já estão mudando a forma como as novas barragens vão ser feitas no Brasil. Então, olha como que há um aprendizado provocado por uma opinião pública, por um movimento social, por questões políticas que acabam direcionando uma evolução nesse processo. Tá? Então, a gente acaba aprendendo com esse processo. Tá? Nessa época, também, voltando para o slide, a Amazônia também ganha destaque, né? Então, porque a Amazônia, nessa época que surge que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Não necessariamente ela é o pulmão do mundo, mas não tem problema falar isso, que ela tem um impacto climático enorme, tá? E, querendo ou não, hoje a maior parte de produção de oxigênio vem das algas, né, do mar, né? Então é um processo que é interessante aí, que também passa a ser nosso cuidado. Precisamos garantir que as algas permaneçam fazendo essa transformação aí do gás carbônico para o oxigênio, né? Então tem uma importância da floresta, como tem uma importância dos oceanos e outras questões, tá? E em 80 aconteceu, acho que eu já comentei isso em sala, a chamada calamidade que marcou a história ambiental brasileira, que foi Cubatão. Cubatão, na época, foi considerada a cidade mais... Deixa eu ver se mudou aqui, né? A cidade mais poluída do mundo, né? Um dos lugares mais contaminados do mundo, e se deu pelo processo forte de industrialização na região de Cubatão, e é tão interessante que a Alícia teve a Cozipa eu já fui lá, interessante, enorme, gigantesca, mas nessa época, gente, é isso que eu chamo a atenção. As pessoas montavam, seguindo os modelos mundiais, vou construir uma siderurgia, vou construir uma metalurgia, vou construir uma indústria grande aqui. Você não tinha preocupação dos poluentes sendo jogados para o meio ambiente, porque você não tinha o impacto disso de uma forma tão clara. Aí, a partir da experiência dos movimentos sociais, das doenças que começaram a aparecer, hoje o Brasil tem uma legislação extremamente agressiva, voltada para esse processo de exatamente coibir, né, a emissão de poluentes. Então, hoje, todas as chaminés têm que ter filtros, você tem que ter um controle claro e rigoroso desse processo, então tudo isso acaba impactando o status quo, o modus operandi das indústrias e tudo mais. Claro, tem que ter... basta apenas vontade política? Não. Se não fossem os movimentos sociais para pressionar os políticos nesses processos, a gente não conseguiria, de uma forma tão eficaz e tão rápida, por exemplo, permitir isso. Quer ver um exemplo recente? Teve a discussão lá da reforma da Previdência, em que a discussão do BPC, que é o salário mínimo voltado para o pessoal de idoso ou da área rural, por exemplo, ia ter uma queda expressiva do valor desse salário que seria pago como aposentadoria. O que permitiu o Congresso barrar isso não foi porque os deputados são bonzinhos, apesar de que eles estão lá como representantes nossos. Mas o que permitiu a mudança disso foi a pressão social, o movimento social enorme de opinião pública criticando essa medida do governo. E aí o que deu? O pessoal voltou atrás e conseguiu flexibilizar esse processo. Então, olha como que o nosso... E aí eu estou chamando a atenção da aula exatamente para isso, como que a nossa postura ela não pode ser muito refém dos acontecimentos, das situações. A gente tem que... nós, como membros da sociedade, que é um dos pilares daquele tripé, a gente precisa ter uma participação mais ativa. Não estou dizendo que a gente tem que brigar, criar caso nem nada, gente, mas fazer valer os nossos desejos e vontades, né, coletivos, num processo de guiar e direcionar as atividades políticas. Se não fosse assim, as coisas que a gente tem hoje, as conquistas trabalhistas, as conquistas de horário de trabalho, de salário e tudo mais, a gente não teria hoje as poucas vantagens que nós temos, que foram graças aos movimentos sociais ou sindicais, que acaba que os sindicatos acabam dando vazão a esses movimentos sociais, de melhorar algumas questões envolvendo a questão do trabalho. Precisa ir longe não, gente. A Revolução Industrial, quando ela surgiu, ela empregava principalmente mulheres, crianças e homens adultos. E é tão interessante que os homens adultos tinham um domingo de descanso, as mulheres trabalhavam os 7 dias da semana. Tá? Não sei se vocês sabem disso, isso é história.
a partir de um processo de começar porque os homens cansam mais, tá, gente? Viu, mulheres da sala? Os homens, os pobres, nós pobres, coitados homens, vivemos cansados. Então, o homem trabalhava, o pessoal tinha essa ideia de como ele tinha força física, ele dava mais energia de segunda a sábado, e domingo ele tinha que descansar. E as mulheres, como tinham serviços um pouco menos pesados nas indústrias, podiam trabalhar todos os dias da semana. Crianças de 9 anos de idade já trabalhavam 18 horas por dia, 16 horas por dia. Né? Por que mudou isso? Movimento social, mobilização. Aí entra profissionais, pesquisa, ciência, dados, tudo isso para poder sustentar cientificamente, dizendo, olha, da forma como está, não dá. Lugar de criança é na escola, é brincando. As mulheres não têm que estar trabalhando esse mesmo regime maior do que os homens. Então, você tem uma série de processos que vão impactar aí, tá? Eu acabei de falar que as mulheres trabalham menos que os homens e ninguém se manifestou, né? Isso é muito grave, tá, gente? Só estou posicionando aqui que eu acho que vocês têm que dar o grito. Só para não causar polêmica no grupo. Mas pode criar polêmica, o objetivo é esse, né? Porque é com essas cutucadas que a gente valoriza o processo e o papel da mulher na sociedade. É aquela coisa, né? Ainda é um absurdo as mulheres ganharem de 30% a 40% menos que os homens na mesma função, né? Eu não estou falando aqui de questões de força física, mas, por exemplo, em trabalhos, por exemplo, lá no legislativo ou nos servidores públicos, as mulheres ainda ganham menos que os homens na mesma função, tá, gente? Então, isso é muito sério. Melhorou muita coisa, mas ainda está precisando mudar mais. Vamos lá. Aí tem uma imagem de Cubatão, aí tá aí, ó. Tem uma imagem, vocês estão visualizando? Cubatão tinha 160 quilômetros quadrados de extensão, e aí você tinha um polo fabril, né? Várias fábricas ali, e aí você tinha lá 23 indústrias grandes na época, 9 fábricas, aliás, esse dado está atualizado, 9 fábricas de produtos químicos, 7 fertilizantes, uma siderúrgica, uma refinaria. Então, olha o impacto disso, né, em relação ao meio ambiente. Vou até ampliar aqui, ó, ver se melhora, para vocês verem aí, né, o impacto. Aí, dessa foto, já dá para vocês terem um pouquinho da ideia de como que era esse processo antigamente. Então, o que mudou? Mudou exatamente esse processo aí da gente... exatamente assim, os malefícios que estavam provocando, então precisava ser feito algo, né, ou alguma coisa nesse sentido, tá? Em 80, você vai ter lá, opa, não mudou? Opa. Não mudou aqui, peraí, pessoal. Deixa eu desabilitar e habilitar de novo aqui. Isso. Deixa eu ver se vai mudar. Mudou. Na década de 80, então, vai ter os movimentos dos programas nucleares, né, que até hoje tem várias bandeiras. Você pega ali na Angra dos Reis, que você tem 3 usinas, né, nucleares, Angra 1, Angra 2... Não. Apareceu, não? Para mim, não. Eu estou visualizando pelo celular aqui, deu. Deixa eu habilitar de novo. Para mim também não deu, não. Deixa eu colocar aqui então, gente. O Teams ele tem essa vantagem de gravar, mas tem algumas inconsistências. Mas paciência, o que importa é que apareceu, olha aí. Apareceu? Negativo. Ainda não. Tá em movimentos sociais ainda. Meu não tem imagem nenhuma. Nenhuma? Deixa eu sair. O meu também não tem imagem nenhuma. O meu colega parece. Vamos lá, deixa eu tentar recuperar isso aqui, pessoal. Só um segundinho aqui, tá?
Agora, vocês conseguiram visualizar? Sim, eu tô vendo. Tá na Movimentos lâmina sociais. Movimentos Sociais. Isso, aí está lá em É. 1980, não é isso? Então voltou Isso. a aparecer. Meu Legal. continua, É isso. meu continua na mesma imagem. Não, bacana. Então é essa daí agora, tá? Deixa eu colocar então aqui. Vamos lá. Então, na década de 80, a gente vai ter uma outra discussão no Rio de Janeiro, que foi a questão das usinas nucleares, tá, pessoal? Que foi exatamente algo parecido, ou seja, tem que ter ou não tem que ter? E aí eu abro para vocês essa seguinte reflexão. Vocês acham que tem que ter usina nuclear ou não? Depende. Pode falar. Eu não concordo com usina nuclear, não. Não, João Vitor, não. O Edvaldo falou depende, pode falar. Eu não concordo. João Vitor, né? João Vitor não concorda. Agora. Eu depende, viu, Rodrigo? Por quê? Porque depende da finalidade dela, né? Porque igual a gente tem, no caso, vamos citar como exemplo o Irã, né? Que tem aquele enriquecimento de urânio para fins nucleares. E eu acho que a usina nuclear, acho que ela tem outra finalidade também, não seja só para enriquecimento de urânio, mas para fins nucleares. Entende? Entendo. Agora vamos lá, pessoal. Claro, querendo ou não, o enriquecimento de urânio ele tem uma série de questões, não, principalmente pela potencialidade de energia que ele gera e tudo mais do que qualquer outra fonte de energia, tá? Um urânio enriquecido aí, dependendo da quantidade, você tem essa cidade inteira alimentada com luz elétrica a partir do que é gerado. A grande questão é que quando surgiram as usinas nucleares, na época do período militar, da ditadura militar aqui no Brasil, o processo foi exatamente porque pegou modelos que tinha no Japão, na Alemanha, a Europa quase toda tinha usinas nucleares. Então o Brasil ele importou uma metodologia de obtenção de energia que funcionava. A grande questão, e é isso que é interessante, ou seja, então não é que o Brasil errou de colocar, era o que se falava na época, era o que tinha de mais moderno, né, sem grandes impactos de áreas, por exemplo, como é a usina hidrelétrica. Você tem países na Europa que não dá para você ficar fazendo lagoa ou enchendo grandes represas para produzir energia, não tem espaço para isso. Algumas não tem nem rio suficiente para isso. Então, o que acontece? Eles trouxeram e importaram várias outras fontes. Igual hoje a gente copia, por exemplo, a usina eólica, a de maremoto que está vindo, a de geotérmica, várias usinas que estão sendo desenvolvidas no Brasil, a gente pega esses modelos utilizando aquilo que o mundo está fazendo. Não foi diferente na época das usinas nucleares. A questão a gente já sabe dos problemas que ela provoca, Chernobyl está aí para poder servir como exemplo, e hoje quase todos os países, aliás, todos os países que tinham usina nuclear já abandonaram o seu programa e estão indo para outras formas de obtenção. A própria Alemanha já começou o processo de desabilitação das usinas, o Japão e tudo mais. E o Brasil está querendo discutir agora a Angra 3, ou seja, aquela coisa de continuar insistindo num processo que já se mostrou que ele não é tão seguro ou tão necessário, uma vez que outras formas de obtenção estão sendo espalhadas e produzidas, inclusive mais baratas no mundo inteiro, né? Então, a questão de agora, que os movimentos sociais têm feito, para que, né, primeiro que eles nem finalizaram ainda, você tem incompleta ainda, você tem uma produção de Angra 1, tem Angra 2, mas para que eles já estavam falando agora de criar uma nova usina nuclear, né? E aí houve um movimento social, ou seja, uma manifestação popular contrária a isso, que de certa forma refreou a orientação do atual governo nesse sentido, tá? Então, querendo ou não, gente, determinadas práticas precisam evoluir. Eu não estou dizendo que elas são boas ou ruins, não. Então ela sempre foi ruim. Não, ela foi boa num contexto mundial que divulgava e vendia como vantagem, né? Então, por que não correr atrás? Um pouco, gente, eu até gosto de brincar um pouco sobre essa questão de tomada de Três Pinos, né? Que agora tem essa discussão, né? Não sei se vocês sabem, já estão querendo mudar de novo no Brasil a tomada de Três Pinos. Para seguir qual modelo, né?
Alguém sabe qual que é o modelo que a gente usa, que a gente segue? Ah, mas peraí, tem outros modelos? O mundo tem pelo menos, acho que, se eu não me engano, são 9 modelos de tomadas de 3 pinos no mundo, tá? Alguém tem ideia de qual que é o modelo que o Brasil segue? Padaria, hortifruti também. Professor, Eu nem não faço a sabia que mínima tinha. ideia. Nenhuma, né? Nem sabia. Eu não sabia que tinha modelo de 3 quilos. Aquela questão, antigamente a gente tinha aquele processo das tomadinhas no Brasil, né? Ou seja, que era aquela coisa padrão e tudo mais, né? A gente está seguindo um modelo que é japonês, né? Porque o pessoal achou mais vantajoso por N motivos. Já estão agora querendo trazer uma adaptação para o modelo europeu, que ninguém usa, só a Europa que usa, e a questão do modelo americano. O fato é, há uma proposta mundial, inclusive, de padronização única para todos os países, tá, gente? Só para vocês verem o transtorno que provoca uma simples tomadinha, tá? Porque qual que é o impacto disso? Eu vou produzir determinado tipo de equipamento, eu tenho que saber qual que é o plug, né, que eu vou ligar na tomada. E dependendo para onde eu for vender, isso vai impactar. Eu vou ter que ter toda uma linha, uma segmentação diferente para produzir um produto que não vai atender grande parcela, mas um mercado específico. Então a gente acha que não, olha até um movimento social trazendo à tona essas discussões aí. E é assim que funciona, a gente precisa sempre ter esse processo de alertar ou eu não vou nem dizer criticar, não, gente, que a palavra é muito pesada, né? Mas de manifestar, né, um descontentamento com determinados processos para ver se isso evolui. Esse que é o objetivo. Se não fosse assim, as coisas não andavam, não evoluíam. Eu sempre gosto de brincar isso nas turmas. O que faz o mundo girar é a dor. A dor que eu falo aí é a dor da ausência, da necessidade. Necessidade é dor, a ausência é dor. E é isso que faz com que a gente Professor, Oi, João. ainda depois dessa pandemia ainda, eles devem implantar esse novo método o mais urgente possível, né? Provavelmente. Até porque você tem várias adaptações que precisam ser feitas. Provavelmente vai ter alguma discussão nessa unificação aí de processos, ainda mais que tem toda a logística por trás disso, né? Então vai ser cada vez mais necessário. A gente está brincando aqui, mas provavelmente, você fez uma observação interessante, já deve ter gente até buscando orientações nesse sentido. Hoje, eu sei que essa compra dos equipamentos lá, não é que a China não tenha, só tem que a China tem os padrões de tomadas, por exemplo, os Estados Unidos foi lá com o avião e buscou todos que tinham o padrão americano. Tem muito padrão europeu, então, ou seja, não dá, dependendo das nossas tomadas, determinado tipo de padrões de tomada. Então, tem alguns impactos que vão afetar sim, tá? Então, bem lembrado aí, viu, João? E olha como que é um processo, gente, que tem que sair da zona de conforto. A gente tem que sair desse processo de achar que, tá ruim, mas e aí? Tá ruim e o que a gente faz com isso, tá? Ao mesmo tempo, isso não quer dizer que a gente tem que ser chato o tempo todo, não, tá, gente? Tem que elogiar o que tá bom. O que a gente acha que é bom hoje vai mudar no futuro, com certeza. Vai ter novas técnicas, novas práticas, novas modalidades, em que a gente tem que abrir a mente e estar sempre buscando esse aprimoramento. Não pode ficar parado no tempo aí, tá? Aí eu colocando aqui, voltando no slide lá da década de 80, você tem lá a Angra dos Reis, depois tem a defesa do meio ambiente, surgiu a Sociedade Angraense, que começou a bater de frente com a usina nuclear. Na década de 90 promoveu vários debates e tal. Então, só para vocês verem como que é um processo de manifestação que vai acabar direcionando o sucesso ou não, a implementação ou não de determinadas políticas aí, tá? Aí está lá na última linha, em 2011, houve mais protestos contra a implantação do terceiro reator, que seria Angra 3, né? A própria Greenpeace apareceu para poder manifestar, e a discussão que se faz hoje é que o mundo inteiro está abandonando essa prática nuclear e o Brasil ainda insiste em determinadas políticas que já foram provadas, não são tão necessárias assim, tá? Vamos continuar aqui, pessoal, olha. Aí voltando para essa questão dos agrotóxicos, né? Começou no Rio Grande do Sul, espalhou pelo Paraná, Secretaria, São Paulo, então, ou seja, começou a criar uma corrente em que vai envolver lá, óbvio, os ecologistas,
vários grupos profissionais, engenheiros florestais, agrônomos, universidades, sociedades, todo mundo, né? Por quê? Porque ainda não é um estudo, por mais que eu tenha muita pesquisa, a gente já sabe dos danos de determinados agrotóxicos, outros ainda estão em fase de pesquisa para saber qual que é o impacto real. Aquele primeiro que a gente viu lá, da Raquel Castro, por exemplo, do DDT, já é comprovado que ele provoca câncer, e câncer, assim, num grau extremamente avançado e severo, né? Um câncer muito agressivo. Então, os Estados Unidos e a Europa já proibiram o DDT, assim, plenamente. O Brasil, se eu não me engano, acho que até... Eu nem sei como é que está essa política, tá, gente? Estava tendo uma discussão disso aí. Mas eu sei que determinados processos ainda usam o DDT no Brasil e parece que ia ser proibido, tá? Há entidades não institucionalizadas que incorporam os movimentos, né, em prol do meio ambiente. Uma delas é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o SBPC, que é uma entidade lá sem fins lucrativos, totalmente voltada para o avanço da ciência e tecnologia, e que vai acabar criando esse processo de um desenvolvimento cultural e educacional voltado para essa questão de incorporar aí pesquisa, orientação e tudo mais. Qual que é o objetivo disso tudo aí, gente? Garantir que as políticas públicas, né, elas passem a ser mais orientadas de acordo com as reais necessidades, né, ou os impactos que podem provocar. Então, a política pública, só para entender, são essas ações, atividades, programas que são desenvolvidos pelo Estado, direto ou indiretamente. Esse direto ou indiretamente é o próprio Estado que executa, ou ele contrata uma ONG para aplicar, ou uma determinada organismo para poder fazer valer as ações, visando o quê? Assegurar o direito de cidadania, tanto de forma direta e difusa, ou seja, que não só vai impactar essa geração, mas as futuras, para que determinado segmento econômico, cultural, ético e social seja observado, garantido, privilegiado. Então, hoje você tem políticas públicas de tudo quanto é tipo. Política pública voltada para o indígena, para a mulher, para questões de políticas raciais, para a questão da agricultura, meio ambiente, indústria, tem para tudo. Educação. Então, tudo acaba sendo um movimento social que, querendo ou não, é exatamente esse processo de o Estado fazendo um papel para atender, tá? Especificamente determinados segmentos que vão surgir. Os movimentos sociais, então, eles são movimentos de reivindicação, né, dessas políticas sociais, ou seja, tem que garantir que elas aconteçam de uma forma clara e direta e que chegue à população efetivamente. E o movimento social, principalmente, ele vai criar uma característica que eu acho que é sagrada e que nem todo mundo leva a sério, que é o processo do que a gente chama de cidadania. Todo mundo vive no país, mas nem todo mundo é cidadão. Alguém sabe o que é um cidadão? Aí, podia ser até uma questão de... Valendo ponto, hein? O que vocês acham? Cidadão é aquele que exerce o seu papel, como que eu posso explicar? As responsabilidades, né, eu tenho uma palavra, eu estava até lendo uma coisa esses dias relacionada a isso, só que eu esqueci, me fugiu a palavra. Eu poderia dizer aquele... Pode falar, professor, que sua voz ficou. Você está indo super bem, é isso aí mesmo, continua. Mas me fugiu a palavra. Não tem problema. É aquele que exerce seu papel com a sociedade, em outras palavras, votando corretamente, indo atrás, correndo, cobrando os políticos que ele colocou lá no devido lugar. Eu creio que... É exatamente isso. O papel do cidadão hoje é exatamente esse, de fazer valer os processos. Eu, como cidadão, eu vou saber em quem votei, com quem que eu votei, e eu vou exigir que ele minimamente exerça aquilo que foi prometido, por exemplo. Eu, como cidadão, eu vou querer que os meus direitos sociais, né, sejam plenamente atendidos, né, que é educação de qualidade, saúde de qualidade, os direitos civis, né, que eu tenha o direito de ir e vir, por exemplo, direito à vida, direito a um salário mínimo, tudo isso são direitos. Então, o cidadão é aquele que briga pelos seus direitos, mas que exerce plenamente os seus deveres, né? E, querendo ou não, a gente só quer ganhar, a gente não quer contribuir, a gente não quer fazer a nossa parte,
Então, eu acho que o papel hoje sagrado, eu falo que é muito sagrado, gente, essa questão de que cada vez mais o futuro nosso, do país e tudo mais, passa pelo processo do ser cidadão, que tem que estar muito claro em todo mundo aí, tá? Muito claro, ok? Brilhante aí, tá? Eu vou te dar um pontinho, aquela coisa que eu contemplei para os demais, eu vou te dar o bom humor na hora da correção da prova, tá legal? Beleza? Você conquistou o seu aí, tá? Vamos lá. E aí, gente, olha só, por exemplo, na hora que vem nesse processo que eu vou trabalhar muito nessa questão aí, uma das grandes questões que vai pegar, principalmente nessa questão do meio ambiente, vai ser chamada a questão da poluição, isso está lá no livrinho, e a poluição, só para entender aquele processo de Cubatão e o que a gente vai entender como poluição, que é um pouco diferente de devastação, tá? Poluição é qualquer alteração provocada no meio ambiente. A gente acha que não, muito aquele processo, seja o clima, seja a sujeira que eu deixo, seja aquele processo, o ambiente está poluído. Todo mundo tem uma noção muito clara disso. Agora, devastado é a destruição da ação em si de depredação. O ambiente está devastado. Então, normalmente, antes dele ser devastado, ele até passa pelo processo de poluição, tá? Mas aí eu estou colocando isso aí porque no livro tem uma temática especificamente sobre esse processo aí, tá? Claro, de trabalhar esse processo aí, dessa comparação entre poluição e devastação. Pessoal, a nossa aulinha aqui tem até uma atividade que está aí, mas é uma atividade que está voltada no livro lá. Eu não vou fazer essa atividade não, eu vou passar uma outra para vocês agora, ok? Eu acho que ela vai ser mais produtiva do que essa daí. Não que essa daí não seja importante, mas ela traz assim, em si uma reflexão interessante. Ela está lá no livro de vocês, é uma situação, um problema que está lá, mas eu vou passar uma outra, principalmente sobre essa questão dos movimentos sociais, ok? Posso falar qual que é o trabalhinho? Pode. Vamos lá. Eu quero que vocês apresentem para mim, tá? 3 exemplos de movimentos sociais. Ok? Tá, mas como que você quer essa apresentação? Mandar por e-mail, WhatsApp? Manda pelo e-mail, por um texto, né, no WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Eu estou preferindo centralizar no e-mail, até por uma questão, claro, eu até expliquei isso nas outras aulas, como a gente está aqui essa primeira semana, nessa aula de hoje, eu não expliquei para vocês. Eu estou fechando o processo de TCC de 100 e poucos alunos, 108 alunos, e aí, com isso, eu estou priorizando o WhatsApp mais para eles. Então, às vezes eu recebo algo no WhatsApp que vai lá para baixo, por causa da quantidade, né? Só hoje eu tive 57 mensagens novas, assim, grupos diferentes aqui no WhatsApp, tá? Então, assim... É individual esse exercício? Individual. Okay. Se vocês tiverem forma de fazer com colegas, esse eu até permito que possa ser em dupla ou trio. Tá, ok? Mas aí vocês podem fazer interagindo entre vocês. Eu não vou interferir nisso, mesmo porque eu não tenho como controlar isso. Se eu fosse fazer em sala agora, eu faria em grupo, tá? Mas como a gente tem essa dinâmica agora diferenciada, né, por causa do momento, eu estou passando prioritariamente como individual. E é um trabalhinho simples. Com certeza, professor, com certeza. Beleza? Tá. Mas aí fica à vontade de vocês. Nada que 1.500 pontos não resolva, né? Nada, exatamente. Isso aí. Mas olha só, pessoal, é coisa muito simples. Dentro dessa ideia que a gente trabalhou, eu quero que você só me apresente muito assim, a partir do conceito de movimento social que foi trabalhado aqui, esse que é o objetivo, tá? Eu não quero ninguém decorando nem nada não, mas eu quero que vocês entendam o que é o processo de movimento social e, com isso, me deem 3 exemplos. Ok? Tá, 3 exemplos de movimentos sociais. Na minha percepção aqui, não sei se você está falando. Pode falar, Diego. Desculpa. 3 exemplos de movimentos sociais. Para mim, movimento social é determinado grupo de pessoas que se juntam em prol de algum benefício. Ok. Ou não necessariamente benefício para ele, mas de algum benefício, isso aí. Sim, porque movimento social, por exemplo, grupo
aquele movimento lá do Sem Terra. Isso. Entendeu? Então, assim, a minha visão é isso, não sei se eu estou certo. Perfeito, é isso aí. Eu quero exatamente isso. E qual que é o objetivo aqui, gente? Eu não quero que a gente critique o movimento social. Ele não tem que ser algo negativo. Eu não vou entrar aqui, mas o MST é um bando de gente à toa que só quer roubar. Nada disso. É um movimento social que existe porque há uma necessidade. Está claro isso para vocês? Esse que é o objetivo. Oi, seu Edivaldo, você ia falar? Pode perguntar. Falar assim, Rodrigo, a respeito daquele outro trabalho que é para o dia 6, você já fez o sorteio lá? Na verdade, a gente precisa chegar nos 17 grupos. Deixa eu até abrir meu WhatsApp aqui, só para vocês verem. Eu tenho atualmente nele aqui, ó. Adílio, que foto que é essa que você postou aqui? O álcool já entrou no grupo e tem uma pessoa desolada aqui, coitado. Vamos lá aqui. Deixa eu pegar no grupo aqui, pessoal. Nós temos atualmente, que eu olhei aqui, ó, temos 14 grupos, aliás, 13, né? Porque o grupo 10 aqui saiu. Mas, por exemplo, olha, eu tenho lá no grupo 1, tem a Larissa, Letícia, Camila Freitas, Ana Bueno, Dadinei e Adílio. Provavelmente eu vou tirar o Dadinei e o Adílio e vou criar um grupo só. Pode ser? Vocês dois? Só para lembrar, o Adílio e o Dadinei que são da psicologia, não é isso? Vocês escutaram, pessoal, ou não? Ouvi, sim. Seu Edivaldo, você está em qual grupo aqui? Deixa eu ver. Eu estou no da... Graciele, Edivaldo e Mariana. E Mariana, isso. Somos 3. A gente montou, pode ser de 2 ou 3 pessoas. Eu sei, pessoal, que tinha mais gente para entrar nos grupos. Pessoal que parece que não estava tendo acesso, que parece que é normalizar. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar mais essa semana para a gente fechar. Eu vou até mandar aqui no grupo de novo para a gente fechar esses 17 grupos. Aí, Edivaldo, na próxima aula eu explico o que vocês vão fazer, assim, mastigadinho, bem tranquilo. Não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que vai exigir um pouquinho de pesquisa de vocês sobre uma das metas, das 17 metas da Agenda 2030. Aí eu vou passar o material para vocês, tudo tranquilo. Eu só estou passando ele agora, porque vocês já podem fazer uma pesquisa depois que eu dividir qual meta que vai ficar para cada grupo, tá? Por isso que são 17 grupos, são 17 metas, cada grupo vai pegar uma meta e vai apresentar algo que tem sido feito em relação àquela meta no Brasil e no mundo, para apresentar isso dia 4 de junho. Então não é difícil. Aliás, tem até um site da ONU, da Unesco, assim, bem mastigado, mas vai dar um tempinho de vocês se organizarem. Então eu vou dar mais uma semana. Eu vou dar mais uma semana para a gente fechar os 17 grupos e semana que vem a gente faz o sorteio desse processo aí de qual meta que vai ficar para cada um. Tudo bem? Tá, então eu não mexo nos grupos não, vai ficar da mesma forma, né? Mas, o Adílio, provavelmente eu vou separar você e o Dadinei, eu vou colocar, porque vocês dois são da psicologia. Talvez eu faça vocês dois numa meta só. Ok? É igual tem o grupo 7 aqui, ó. Tá com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. 4, porque eu acho que o João repetiu o nome dele ali, né? Provavelmente são 4, exatamente. João, Talvez eu divida 2 e 2. Então, assim, agora eu sei que tinha mais. Aí, se ficar só eu e se ficar só eu e ele, é pouca pessoa para um grupo, né? Não? Não, dupla, eu acho que até grupo. 2 já são grupos, né, Adílio? Não, mas um aí da Larissa aí também, ó. Letícia, Camila, Freitas. É isso que eu estou falando aqui. Mas vamos fazer o seguinte. O grupo 13, o grupo 13, 2, 3, 4, 5. Mas vamos fazer o seguinte, gente. Eu lembro que teve pessoal, parece que tinham mais umas 15 pessoas para entrar ainda, e o pessoal ainda parece que nem todo mundo conseguiu entrar ou se criar o grupo. Então, eu acho que a gente vai poder manter da forma como está, e aí os demais que entrarem preenchem os outros grupos que estão, os outros 5, né, que estão faltando aí, 4 que estão faltando. Então eu vou dar mais 13 para fechar isso. Ok? Tá certo. O Adílio, a princípio a gente mantém vocês dois no grupo 1,
tá? Tá ok. Porque eu acho Tranquilo. que vai preencher bem. Agora, se precisar, gente, aí que eu vou ter que intervir mesmo para separar. A maioria dos grupos são com 2 pessoas ou 3, a gente faz esse esquema mais ou menos. Mas eu acho que vai dar tranquilo, sim. Tudo bem isso, pessoal? Falou, Tá? obrigado. Então, aí, esse primeiro trabalho que eu passei semana passada, ele continua em stand-by, apenas definindo, faltando essa definição dos outros grupos. Aí, semana que vem, a gente bate o martelo nele, tá legal? Eu não quero forçar a barra por uma coisa que eu esperava que fosse mais participativa, ainda mais o pessoal que ficou de entrar. Aí eu vou instigar aqui no WhatsApp de novo e fazer com que o pessoal se sensibilize nisso aí. Mas, para o trabalho de hoje, a princípio é individual, mas pode ser em dupla, fiquem à vontade. O que eu quero de vocês é... Ou em trio, né? Pode ser trio, também não tem problema nenhum. Eu quero que vocês definam o que é o processo, o que a gente entendeu como movimentos sociais, tá? Esse processo dos movimentos sociais, o Adílio até falou bem ali, e me apresentar 3 exemplos. Gente, não é difícil, tá? Vários de vocês devem até participar de algum, tá? Mas eu quero, assim, apresentar 3 exemplos daquilo que vocês entenderam como movimento social. Ok? Perfeito. Beleza, professor, obrigado. Tranquilo. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão? Como é que tá aí, pessoal? Fiquem à vontade. Outra coisa, eu vou pedir para vocês, pessoal, que dentro daquele processo, lá no AVA tem um processo de avaliação das aulas. E um detalhe, eu sou muito aberto. Por favor, sei que nós não estamos no melhor dos mundos, mas vocês podem me criticar, pode até elogiar se quiser, tá, gente? Mas eu não sou muito chegado a elogio, não. Mas se as aulas não estiverem a contento, vocês têm que me contribuir depois para mandar via privado no WhatsApp, o que está faltando de repente para melhorar, por exemplo, tá? Por exemplo, outro dia reclamaram que eu não estou aparecendo, né? Eu só não estou aparecendo, gente, só por uma questão de conexão. Deixa eu até mostrar aqui. O pessoal pediu, mas você não está aparecendo. Não é porque eu não esteja... Aí, ó, apareci, vocês estão me vendo aí? Conseguiram visualizar? Eu estou aí, ó. Tá? Sim, beleza. Agora estamos te vendo. Beleza, Aí eu tô até com a camisinha do Pitágoras aqui, só pra ver. Tá? Então, gente... Tá vestindo a camisa, literalmente. Vestindo a camisa, né? Porque eles pedem até... o pessoal pediu para a gente poder ter uma camisa mais escura, para poder não impactar, se bem que a gente não está no estúdio, né? Mas, de qualquer forma, pessoal, qualquer contribuição de algo que não está funcionando, não está legal, por favor, participem, manifestem para a gente poder melhorar, tá? Eu sei que a gente não está nos melhores, mas estamos aqui e eu sou super aberto a isso, fiquem à vontade. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Problema. Tranquilo. No mais, assim, eu agradeço a participação de vocês, agradeço aí o entendimento de vocês nessas nossas aulas. Sei que o assunto não é sempre um assunto, mas eu tento transformar e trazer os exemplos do assunto ficar sempre mais interessante para enxergar mesmo, tá? E, por favor, eu estou gostando, eu acho que dentro do possível vocês estão participando, bem legal. Poderiam os demais participarem, mas isso vai de cada um. Mas não deixem de fazer as atividades no AVA, não deixem de fazer, a frequência vai ser computada por lá, não deixem de também ficar tendo essa rotina, né, cotidiana com os demais professores e disciplinas, tá, pessoal? Até para manter a nossa saúde mental aí, tá? Os 2 alunos da psicologia sabem muito bem o que é isso. Se vocês quiserem preparar depois o material e mandar para o restante dessa importância psicológica de participar, viu, Adílio? Estou mandando aí o peso. Vocês podem e devem fazer isso. Tá legal, pessoal? Com certeza. Nada que 500 pontos não resolva isso aí pra gente. Esse mercenário aí. Mas tudo bem. Então, beleza, então. Falou, pessoal? Mas é isso aí. Então, muito obrigado. Tá eu já vou gravar, depois vou viabilizar o link, vou colocar e mando para vocês isso aqui no grupo também, tá legal? E eu vou passar esse trabalhinho no grupo também. Tá legal, gente? Ok. Beleza. Obrigado. Abraço para vocês. Boa noite para você. Uma semana sem vírus, hein? Essa semana é a semana decisiva até o sábado. Tá joia? Com certeza. Um abração, tudo de bom aí. Abraço. Tchau. Oi, Raiz. Tchau. Rodrigo.
Oi. Eu já até fiz o exercício. Depois você pode mandar o seu e-mail, por favor, no grupo? Vou mandar agora, então, tá? Já vou mandar de novo. Beleza, Tá obrigada, viu? Aí, gente. Gente, no mais um abraço para vocês, viu? Se cuidem, tá? Um abraço aí. Tá certo. Tchau, boa gente, noite. com Deus. Tchau, seu Edivaldo. Tchau, com Deus. Com Deus também.